E nesse período de pandemia, os casos de violência contra a mulher têm crescido. Os de feminicídio crescem junto. O aumento já é de 22%, de acordo com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Nesse momento, as mulheres estão ainda mais vulneráveis por estarem em casa. E olha só, muitas vezes ao lado dos seus agressores. O Instituto Maria da Penha publicou um vídeo de uma simulação de videochamada e é de arrepiar. Acompanhe. O meu realmente eu não tinha mandado mesmo. Ah. Renatinho fazendo Renatice. Típico. Opa, peraí, Carlinha entrou aqui. Ah lá, tá faltando só ela. Bora. Bora começar. Deixa eu ver aqui. Demorando. Aí. Nossa, Carlinha, que é isso? Esse make todo é só para nossa reunião matinal? Não, é que eu tava cansada de fazer call de pijama e aí eu resolvi dar uma coisinha só. Tá ótimo, entendo. Vamos lá, gente. Vai ser rapidinho, eu tenho umas coisas para dividir com vocês. A Mari vai colocar uns números que ela calculou pra gente aqui, né, Mari? Tá todo mundo me ouvindo? Gente, vão ser meses muito difíceis que a gente vai ter pela frente, mas tudo bem. Nesse cenário de caos, todo mundo está quebrando e a gente não, a gente continua estável. Então, vamos manter assim. Tem um e-mail aqui, Carla, você foi copiada porque é do teu cliente, do Alberto. Vamos falar sobre essa entrega aqui, por favor? Sim, desculpa, peraí, só um minutinho, já volto. Tá bom, vai. Oi. Ah, tá, ele já vai descer. Já vai, obrigada. Chegou uma encomenda para você. Você pode ir lá embaixo buscar? Para mim? Eu não pedi nada. Podemos voltar aqui? Carla, você tá copiada aí. Tranca, amiga, tranca. Já tranca, não perde tempo. Tranca tudo. Gente. Amiga, tranca tudo. Vai na janela, vê se chegaram mesmo. A polícia chegou. Chegou. Ele não levou a chave, você tá sozinha. Carla, você tá sozinha. Tá, acabou. Gente, o que tá acontecendo? Desce lá embaixo. Vocês falando de polícia, do que vocês estão falando? Por favor, me explica, Mariana. Respira, eu tô aqui com você, a gente tá aqui com você. Gente, acabou. Pois é, mas aqui em Sergipe existem iniciativas que surgem para prestar apoio também a essas vítimas. Por isso a gente vai conhecer a ONG Ágata, que há 5 anos fornece ajuda psicossocial para quem passa por esse momento difícil. Para entender mais sobre o projeto, nós vamos conversar com a Valéria Santos, vice-presidente, cofundadora da ONG Ágata, além de ser conselheira estadual da mulher. Ela está aqui junto com a gente através de videochamada. Muito boa tarde. Nós começamos já mostrando um vídeo que choca muito e, lamentavelmente, é o que acontece com outras mulheres. Situações muito parecidas, não é? Muito boa tarde mais uma vez. Acho que ela não está conseguindo nos ouvir. Boa tarde. Eu estou ouvindo. Boa tarde. Conseguiu me ouvir? Tô conseguindo te ouvir. Perfeito. De início, quero agradecer sua participação e eu falei exatamente sobre o vídeo que nós acabamos de mostrar e que é uma demonstração do que muitas mulheres têm vivenciado nesse momento, em que têm trabalhado em casa e convivido ao lado também aí do seu companheiro. E a gente quer aproveitar esse momento para falar, porque com certeza muita gente que está em casa, assim como eu,
ficou horrorizada ao assistir esse vídeo. E é uma situação que acredito que vocês daí da ONG devem ter recebido e recebem diariamente histórias de mulheres que sofrem com violência doméstica, não é? Exatamente, né? Infelizmente, nesse período de isolamento social, né, que nós nos encontramos, muitas mulheres elas estão presas com seus agressores, né, 24 horas, né? E dentro desse quadro, a gente consegue perceber, a gente recebe muito caso de muita mulher, né, agredida, muita mulher ameaçada de morte, né? Aquelas mulheres que, por conta do trabalho desse cônjuge, desse homem, elas tinham um certo alívio, nesse momento elas não têm, então elas recorrem à ONG Ágata através das nossas redes sociais, através do nosso telefone, e elas encontram em nós, né, um certo abraço, aconchego, para poder estar falando sobre o que está vivendo. Infelizmente, muitas dessas mulheres elas não criam a coragem de denunciar, né? Por medo de morrer, por medo que a justiça não se efetive, elas acabam não procurando a justiça, né? E nós da ONG Ágata, a gente faz de tudo para dar o apoio necessário, né? O acolhimento necessário para que essas mulheres elas cheguem a denunciar seus agressores. Sim. E eu quero entender também como é que começou essa ONG, esse projeto, e desde o início vocês estão aí ajudando muitas mulheres aqui no estado de Sergipe, mas a ideia inicial, como é que surgiu? Então, né, eu trabalhava já em uma organização social há algum tempo que tinha como alvo vários públicos, né, criança, idosos e tudo mais. Porém, eu senti a necessidade de trabalhar apenas com um público específico, né, que é a mulher. E aí, conversando com a Thalita Verônica, que é a outra cofundadora, né, juntamente comigo, nós decidimos abrir a ONG Ágata. E a ONG Ágata surgiu para trabalhar com o público feminino em 3 áreas principais, que é a mulher em situação de cárcere, né, a mulher que é apenada, a mulher egressa do sistema prisional também, né, a mulher em situação de violência de gênero e familiar, e também, né, comunicando, falando sobre o tráfico de pessoas aqui no estado de Sergipe. E olha só, é um tema bem interessante, porque inclusive recentemente foi lançado um filme e a gente vê inclusive nas redes sociais o debate em torno dele, um filme que foi 365 dias, um filme criado e que conta uma história de um sequestro e depois vira um romance, e aí as discussões em torno desse filme são muitas, porque é o tempo em que há um certo romantismo no meio da história, no desenrolar da história. Há também aí um crime, o sequestro, todo o sofrimento que a mulher passa, e há uma discussão muito relevante em torno desse assunto. E eu gostaria que você falasse sua opinião, inclusive, nesse tema, algo que é tão relevante. E julho, né, o mês aí de prevenção ao tráfico humano, um tema que a gente não pode deixar de abordar aqui em nosso programa. Exatamente, Jaqueline. Bom, quando a gente olha, né, quando a gente assiste o filme, quando a gente tem um olhar né, mais aguçado em relação a respeito à violência e como ela se configura hoje, a gente percebe que o filme ele traz o romantismo que a gente comumente encontra nas relações hoje em dia, né, próximas de nós. Sempre o ciúme, sempre a violência, sempre o controle maquiado da paixão, do romance, do amor. E ali também, né, naquele filme, ele se enquadra nisso aí, né, nesse cotidiano que nós encontramos nas relações das amigas, da irmã, da mãe, enfim. E, infelizmente, né, a gente encontra ainda, inclusive, mulheres romantizando esse tipo de violência, né? Ali a gente vê um recorte de um sequestro,
Porém, a gente vê também mulheres sendo sequestradas em suas emoções todos os dias, né, com a desculpa de uma paixão, de um amor, né? E infelizmente as mulheres elas são envolvidas por esse tipo de relacionamento extremamente abusivo, possessivo, violento, e acaba tendo dificuldade de sair dessa relação. O filme mostra que a mulher, no final, ela tem um desfecho trágico, assim também nas relações que estão à nossa volta. Infelizmente, muitos têm o mesmo fim, né? Muitas dessas mulheres têm o mesmo fim, né? Aquele ciúme, aquele controle no início, que virou um empurrão, que virou um tapa, que virou um murro, que virou uma surra. E se não for naquele momento, no início, né, não tiver os devidos encaminhamentos, não procurar a justiça, infelizmente o final é o mesmo desfecho do filme, que é a morte. Infelizmente, a romantização desse tipo de crime é cotidiano em nossa sociedade. É verdade. E é lamentável a gente ainda vivenciar histórias de mulheres que sofrem com esse tipo de violência, e são números que têm crescido nesse período, um período que a gente tem ficado muito mais tempo em casa, ao lado das pessoas que a gente ama e que a gente queria exatamente ter dias melhores, diante de todo o sofrimento que a gente tem encontrado no mundo lá fora, no mundo externo, né? E aí essas mulheres, elas sofrem internamente, é algo realmente que deve ser observado, e que vocês, mulheres, não devem se calar, busquem ajuda. Nós estamos aqui com uma das ONGs do nosso estado, nós estamos disponibilizando, inclusive aqui, todas as sextas-feiras nós debatemos temas relevantes sobre instituições aqui que têm contribuído com a nossa sociedade, e vocês, inclusive, estão numa parceria aí com o Fundo de Populações da ONU, junto de outras instituições no Nordeste, certo? Exatamente, né? Foi criado uma iniciativa do Fundo da ONU, aqui, Escritório da Bahia. Eles tiveram a iniciativa de criar uma sala, né, de situações, onde todas as organizações do Nordeste foram convidadas por eles. Inclusive, nós ficamos muito honrados de fazer parte dessa sala, onde a gente está discutindo sobre as especificidades da mulher, né, nordestina em relação à violência de gênero no período de Covid-19. Porque a gente precisa entender que a mulher nordestina, ela se encontra em uma situação de vulnerabilidade que tem suas especificidades, né? Por exemplo, a gente está vendo campanhas aí nas redes sociais, amplamente divulgadas também na televisão, em relação aos canais de atendimento, onde a mulher ela pode reportar o que está acontecendo, mas aquela mulher sertaneja, muitas vezes ela não tem acesso a uma rede social, às vezes ela na casa dela só pega um canal de televisão, né? Então, a gente precisa discutir meios de como alcançar essa mulher nordestina, essa mulher sertaneja, na sua casa, onde ela se encontra, para que ela também tenha acesso a ser resguardada, né, em sua integridade física, emocional e, inclusive, né, financeira, porque muitas das vezes essa violência ela se configura de uma forma onde a mulher ela tem seus bens, seus pertences, né, totalmente roubados, extraviados por esses companheiros, onde elas não conseguem se locomover, sair daquela situação. Então, na sala, a gente discute especificamente, né, como encontrarmos uma forma de alcançarmos essa mulher. E vocês fazem também um trabalho muito importante de conscientização nas redes sociais, orientando sobre vários assuntos, inclusive, olha só, você que sair, desperta, né, a partir de agora, porque diversos assuntos são abordados aí nesse trabalho tão importante de conscientização para relacionamentos abusivos. E aí vocês prepararam algumas dicas para que as pessoas saibam identificar, porque tem muita gente que acaba vivendo esse relacionamento abusivo, mas que não identifica como tal. Então nós vamos mostrar para quem está em casa, começando aí, como reconhecer se estou em um relacionamento abusivo. E aí Exatamente, a gente... É uma divulgação que vocês fazem, né? Esse material. Certo, então nós vamos aí dar prosseguimento. Você muda o seu comportamento para evitar desencadear aí uma discussão?
Essa é uma das perguntas que vocês fazem. Isso. Tem mudanças súbitas de humor que dominam o ambiente familiar? Todas essas perguntas vocês de casa devem se fazer. É possessivo, possessiva, ciumento, ciumenta? Você é humilhado, humilhada? Ou insultado, insultada? Força a ter relações sexuais contra a sua vontade? Tem medo do seu parceiro, da sua parceira? Diz o que deve vestir, como pentear o cabelo? Se está numa relação abusiva, há 3 passos importantes que deve dar. Primeiro, reconhecer o que está acontecendo com você. Depois, reconhecer que a culpa não é sua e procurar ajuda e apoio. Esse material vocês estão sempre disponibilizando, fazendo uma alerta para que as pessoas identifiquem que é um tipo de relacionamento abusivo. Exatamente, por quê? O que acontece muito é que a mulher, ela, como eu falei, né, existe a romantização dessa violência. Então, muitas das vezes, quando a mulher ela se encontra ali, ela não consegue perceber que ela está dentro dessa relação, né? Então, aquele homem, ele controla as redes sociais dela, controla o WhatsApp, ele controla como ela se veste, mas sempre disfarçado daquele homem romântico, daquele homem que quer cuidar, daquele homem que quer defender o que é dele, né? Então, a mulher ela acaba não percebendo a teia de violência que ela tá sendo inserida gradualmente dentro da relação. Então, a gente faz esse material de divulgação, de apoio, para alertar as mulheres. Inclusive, a ONG Ágata, né, nesses 5 anos, a gente faz um acolhimento, a gente tem voluntários psicólogos, nós temos 4 psicólogas na casa, onde a gente dá aquele apoio psicológico às mulheres vítimas de violência, né? E dentro desse material a gente coloca também as nossas redes sociais, o nosso telefone, para que essa mulher ela entre em contato conosco, porque a violência de tal forma que depois que ela sai, né, dessa situação, ela fica extremamente marcada, né? E ela precisa ressignificar tudo isso que aconteceu. Ressignificar, inclusive, o amor, né? O que é o amor? Será que o amor é a posse, é o controle, né? Então, a gente precisa ressignificar o amor e a autoestima dessa mulher. Olha, nós temos recebido aqui já participações do público aí no nosso telefone da ONG Ágata, 98865-1628. E aqui nós temos um relato de uma moradora aí do Parque dos Faróis, e ela diz: Jaqueline, o seu programa está a 10. Eu sofri muito com meu marido, ele me batia, mas eu criei 5 filhos sozinha. Hoje eu tenho problema de nervos, não suporto ver isso com as mulheres. Então é um assunto que é importante sim a gente tratar. Muitas pessoas que estão acompanhando o programa devem ter vivenciado situações parecidas com as que foram relatadas aqui pela Valéria e que não se davam conta que poderiam ser um relacionamento abusivo. Então, nós temos que aproveitar aí a informação, ela é essencial e nós estamos aqui para isso. Então, para todos vocês que estão nos acompanhando, a gente agradece, lamenta, nós estamos recebendo aqui ao vivo esse relato. Imagina o sofrimento que essa mulher passou aí com esse marido, teve que criar os filhos sozinha. E na hora que a gente começa a falar aqui desse tema, muitas feridas acabam abrindo novamente, né? Lembrando de tudo isso. O nosso objetivo com essa discussão, com esse tema, é levar vocês, mulheres, a força e a esperança de dias melhores. Mas vocês não devem ficar caladas. Nós estamos juntas, Exatamente. Diversas ONGs. Na televisão aí está passando, ligue 180, fale com uma amiga, tenta um contato com alguém mais próximo que você possa contar essa situação, que seja uma pessoa de confiança e que possa te ajudar. Mas não aceite relacionamento abusivo. Lamentavelmente, nós temos visto casos, e muitos casos de feminicídio têm aumentado, e a gente não pode deixar isso impune. Exatamente.
É importante denunciar, né? É importante se fortalecer para denunciar. A denúncia, ela faz com que ciclos de outras mulheres, elas também se fechem, porque quanto mais nós mulheres, nós nos empoderamos para denunciar um abuso que acontece conosco, a gente dá força para outra mulher com o nosso exemplo, né? Então, faça isso por você, faça isso por outra, né? Denuncie, não se cale. Nós também temos o aplicativo de direitos humanos que você pode entrar, né? As mulheres que têm medo de ligar, talvez uma ligação seja mais complicado, mas nós temos o aplicativo de direitos humanos que você pode entrar e fazer a denúncia, né? Nós temos outras redes que você pode procurar, nós temos aí alguns números que, se você chamar, procurar um ONG Ágata, a gente vai estar passando. Também a gente divulga através dos nossos materiais, né, de divulgação nas redes sociais, também números, como você pode fazer, mas o importante é não deixar que isso aconteça e você ficar calado, né? Nesse mês de julho a gente vai estar falando também sobre o tráfico de pessoas e falando um pouco sobre essa questão da mulher no tráfico. Então, a mulher, ela é um objeto, né, para a violência, amplamente, né? Infelizmente, amplamente a mulher sempre é a mais vulnerável. E olha, a gente aproveita também a oportunidade para falar que os relacionamentos abusivos, eles não necessariamente precisam ser relacionamentos em que cheguem a situações de brigas e também, né, algo físico. A gente sabe que há também muita violência verbal, psicossocial, que mexe bastante aí com a mente das pessoas, e a gente tem destacado aqui, né, diversos trabalhos que estão sendo realizados, e a ONG Ágata, ela faz atendimento psicossocial a vítimas de violência de gênero, e então é importante a gente abordar aí esse tema, a gente falar e parabenizar também todos os voluntários, a você, viu, por estar aí à frente, debatendo esse assunto. Obrigada. E a gente quer unir aí todas as mulheres para que a gente consiga dias melhores e mais felizes. Exatamente. Eu gostei muito da sua fala em relação aos tipos de violência, né? Às vezes a mulher, ela espera chegar um tapa para denunciar, né? Mas infelizmente a violência, ela começa no xingamento, né? Às vezes quebrar, né, bens dela, tomar celular. Então, quando começar o início da coisa, é necessário já se fazer a denúncia, não esperar chegar o tapa ou o soco para poder denunciar. É verdade. Então, atenção, vamos destacar aqui: violência física, moral, patrimonial, sexual e psicológica. Então, Exatamente. Vocês que estão nos assistindo, não aceitem. Quero agradecer a participação aqui no nosso programa, deixar o nosso espaço e o nosso apoio a todas as mulheres que estão aí. E, por favor, considerações finais. Bom, queria agradecer o convite, né? Muito obrigada pelo espaço cedido a nós. Muito obrigada mesmo. E que as mulheres encontrem na ONG Ágata o acolhimento que precisam. Muito obrigada mais uma vez. Uma ótima tarde.